O nosso tema hoje é cirurgia plástica, né? A cirurgia é esse dom que Deus dá a algumas pessoas de corrigir defeitos físicos, de tirar aquele elemento que pode gerar até complexo. E nós estávamos falando com a doutora, depois de falar sobre a questão das meninas, né? Essa questão das próteses e tudo mais, daqueles garotos que têm uma protuberância maior na altura do seio e acabam sofrendo, né? Uma espécie de bullying na escola e tudo mais. E a senhora vinha dizendo que em alguns casos não é recomendado nem a cirurgia. Aí eu lhe pergunto, será que a educação física, algum tipo de exercício físico pode contribuir para reduzir esse tamanho da mama do menino? Sim, em alguns casos especiais pode, porque nessa idade muitos meninos estão um pouco acima do peso. E aí, além da glândula, ele tem um acúmulo de gordura nessa região. Então, se ele fizer uma atividade física mais intensa, aeróbica, e ele perder um pouco de peso, vai diminuir o volume dessa região, porque vai diminuir o tecido gorduroso. A glândula não diminui. A glândula, se for diminuir, ela vai demorar esse tempo de mais ou menos 2 anos, que é o tempo da parte hormonal fazer essa regressão acontecer espontaneamente, e quando não diminuir, daí sim ele tem indicação de fazer o procedimento cirúrgico. Agora, essa coisa também da vaidade, né? Que também é uma coisa que as pessoas têm o direito de ter, né? É até importante ter um pouco de vaidade também para ter o amor próprio elevado e tudo mais. E eu vejo muita gente falar assim, não, botei tantos litros, outro não sei o quê, parará, e tem umas pessoas que andam aí só falta andar com o próprio seio, né? Porque o negócio está tão grande que vai lá embaixo. E houve um tempo aí que andaram questionando qualidade de algumas próteses pelo mundo. Eu estava no Alabama uma vez, vi lá um processo grande, né? Lá nos Estados Unidos as ações são coletivas e violentas, né? E foi feito um acordo com o fabricante lá do Alabama para ele indenizar automaticamente as pessoas que tinham utilizado. Hoje nós temos problema com prótese ou elas já estão... Sim, não, nós temos. Hoje as próteses elas são super desenvolvidas, elas têm engenheiros responsáveis, têm órgãos que fiscalizam essas próteses, fazem todos os testes. No entanto, como tudo em todo lugar do mundo, existe falsificação, existem marcas que não estão dentro desses órgãos e não têm aprovação oficializada. Então, a gente tem realmente algumas marcas que são bem confiáveis e estão no mercado, e temos algumas outras coisas que são usadas por aí, algumas outras próteses, que a gente não indica. E existe também, não sei se a senhora vai poder falar sobre isso, se vai concordar comigo, existe também aprendiz de feiticeiro, né, que diz que é cirurgião plástico e na realidade não é cirurgião plástico coisa alguma no mercado. Infelizmente, a gente tem muitos profissionais que não estão bem formados ou não fizeram especialização para isso. Essa semana, inclusive, eu faço parte de um grupo de cirurgiões plásticos que estavam discutindo um esteticista que coloca prótese em Belo Horizonte. Então, é bem complicado você pegar uma pessoa que não tem nem formação médica e, de repente, vai estar atuando, fazendo um procedimento tão delicado, porque a gente tem que ter uma formação mínima de 6 anos de faculdade, 2 anos de cirurgia geral, 3 anos de cirurgia plástica, para daí você prestar uma prova de título e ser aprovado para ser cirurgião plástico. Então, é uma formação bem intensa, bem específica para quem vai atuar. A residência fica por conta desses 3 anos que a senhora falou? Isso, são 2 anos de residência em cirurgia geral e mais 3 de cirurgia plástica, que são obrigatórios. A cirurgia geral é pré-requisito, senão você não faz plástica. Então, no total, são muitos anos de formação e de preparo para a gente estar atuando nessa área, evitando riscos, né? O jornal, às vezes, dá conta de gente que injeta, né, glicerina, um negócio de maluco isso, né, que vai para a corrente sanguínea e tudo mais. E as pessoas, elas procuram, infelizmente, lugares sem informação. Hoje não tem como não ter informação. Hoje a gente tem internet, a gente tem até o Dr. Google, que a gente brinca. Todo mundo tem acesso a todo tipo de informação, do que é bom, do que não é. Quem tem dúvida, existe o site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Você põe o nome do seu cirurgião lá, você vai ver se ele é realmente especialista, está vinculado à sociedade, se ele tem formação. Se está respondendo algum procedimento do próprio Dá para ver tudo isso pela internet. Formidável.
E, naturalmente, que a pessoa, antes de consultar alguém, deve se certificar disso, né? Afinal de contas, é a sua saúde, a sua vida. Sem dúvida. É que hoje acontece muito a indicação. Um amigo, uma amiga passou em um profissional que gostou, mas além de alguém ter gostado, de você ter visto um resultado de um procedimento que você achou legal, você tem que realmente pesquisar se esse profissional é preparado e tem formação para estar procurando ele fazer o seu procedimento. Doutora Fabiana Caterino, cirurgiã plástica, está falando conosco, principalmente aí com relação à juventude, né? As moças, os rapazes e aqueles que também, por uma questão estética, querem melhorar a sua figura. A senhora faz também facial ou é especializada na parte de seio? Não, não. Hoje na cirurgia plástica, tirando quem faz cirurgias crâniomaxilofaciais ou quem faz cirurgias microscópicas, né, cirurgias para reconstrução de inervação, de reconstruções maiores, o resto das cirurgias não existe especialização. Quem é formado cirurgião plástico faz face, faz mama, faz abdômen, faz lipoaspiração, faz todo tipo de cirurgia. A lipoaspiração era exercida no Brasil em caráter experimental. Hoje já está inteiramente liberada essa prática no país? Tá, hoje tá. Existem protocolos que a gente segue, existem técnicas cirúrgicas todas já bem formadas e bem estabelecidas, né, para ser feito com segurança. As pessoas têm muito medo da lipoaspiração. Ah, eu vi na televisão alguém que morreu, alguém que teve uma complicação. Falo, mais de 90% das pacientes que têm complicações ou problemas nessa proporção não foram submetidas à cirurgia por um profissional capacitado. É verdade também que a fatalidade existe, né? A gente vê aí vários acidentes de automóvel, acidentes aéreos. Isso não quer dizer que todo mundo que vai fazer uma viagem vai acabar morrendo em função de alguma coisa. E essa cirurgia, me parece até que o Brasil é referência, né, dessa intervenção para lipo. O Brasil virou uma referência para todas as cirurgias, na verdade. Ele perdia alguns anos atrás, até 2014, o primeiro país no mundo que fazia cirurgia era os Estados Unidos e o Brasil vinha em segundo lugar. Aí o Brasil acabou superando os Estados Unidos, virou o primeiro no ranking mundial em número de cirurgias plásticas e referência para todos os lugares. E agora, cada ano que passa, fica uma disputa ali entre Estados Unidos e Brasil. Um sobe um pouquinho, depois vai trocando a posição, mas entre primeiro e segundo lugar a gente está no ranking ainda. Muito obrigado mais uma vez.